a gente vai fazer o seguinte. Ele quer saber o que que no final aparece, tá? Então vamos analisar isso aqui, ó. Quando eu escrevo essa palavra aqui, então aqui começa o algoritmo, aí eu dou o espaço, né? Tá vendo? Aqui sempre tem um espaço, 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 até chegar no fim. Então aqui eu consigo entender melhor onde começa e onde termina, tá? Então esse é um detalhe que não vai fazer muita diferença. Então não vou ficar muito ligado nesse detalhe aqui não, tá? Eu vou focar aqui, ó, em cada mensagem, em cada comandozinho desse aqui. Então, vou ficar focado aqui, aqui, né? Esses comandos todos. Então vamos pensar aqui. Primeiro, já dei um nome a ele, a mensagem misteriosa, não vai fazer muita diferença isso aqui. Então vamos começar aqui, ó. Var. O que que significa var? Var significa variável, tá? Variável é o que? É um espacinho na memória, né? Um lugarzinho na memória que eu chamei, né, desse nome aqui, ó, res, tá? De resultado. Então o nome desse espacinho, que eu botei em letra minúscula, é o res. Então toda vez que eu colocar res recebe alguma coisa, eu vou escrever o valor aqui, dentro desse espacinho, tá? Essa primeira linha diz o quê? Que a variável res é um número. Então aqui só vai caber números, tá? Então aqui vai ser um número. Aí eu criei outra variável, variável MSG. Então criei outro espacinho na memória, um espacinho reservado, chamado MSG, de mensagem, né? E ele é o que? Texto. Então aqui dentro cabem textos, tá? Texto inclui letra, número, espaço, caracteres, qualquer tipo de coisa, tá? Até emoji, essas coisas, tudo cabe aqui dentro, tá? Aqui não, aqui é só números. Ah, mas se eu botar número aqui, ele vai gravar? Vai, só que ele não vai entender como número, ele vai entender como se fosse alguma coisa escrita, tá? Ele não vai ver o valor do número, ele vai ver alguma coisa escrita aqui, como se o número fosse uma coisa qualquer. Então aqui, recapitulando, a primeira, eu criei uma variável res, a segunda, criei uma variável msg, tá bom? E agora vamos partir para a ação, né? Essa linha aqui que ele faz, ó, o resultado, o res, né? Vai receber 5 mais 3. Só que 5 mais 3 ele vai fazer a conta. 5 mais 3 vai dar 8, tá? Então o res vai receber 8. Aí vou botar 8 dentro do res aqui. Ele gravou o 8 aqui. Beleza? E depois ele diz o seguinte, ó, nessa linha de baixo, o res vai receber o próprio res vezes 2. O que tinha no res? Não era 8? Então aqui vai ser 8. Esse sinal aqui é de vezes, né? A gente usa esse sinal aqui, ó. O computador entende o vezes como esse sinal o asterisco, né? O asterisco é o vezes. 8 vezes 2. 8 vezes 2 dá 16. Então ele pegou o próprio res e multiplicou por 2. Então o res vai receber esse resultado aqui, ó, 16. Ele vai apagar aqui o res. Ele vai receber agora 16. O 8 desapareceu, tá? Toda vez que eu faço recebe, ele pega o que estava antes, vai assumir e ele vai botar o comando atual. Tá? Ele vai botar 8 vezes 2, 16 lá dentro, tá bom? Se eu só apagar isso aqui, para não confundir com a linha de baixo. Deixa eu escrever aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 8, né? Que o res era 8. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Botar assim, ó. O res era 8 vezes 2 dá 16. Então o novo valor do res agora é 16, porque isso tudo aqui deu 16, tá bom? E a mensagem? A mensagem até agora não recebeu nada, tá vazio, né? Não tem nada lá. Mas calma, que daqui a pouquinho ele vai receber. Aí ele vai fazer uma pergunta, ó. Pergunta não, né? Isso aqui é uma decisão. Ele vai tomar a decisão. A decisão é a seguinte, ó. Se o res é maior que 25, ele vai escrever essa mensagem aqui. Vai escrever essa mensagem, né? Ele vai pegar o MSG e vai colocar lá dentro o texto maior, essa palavra aqui, maior. Mas se ele não for maior que 25, se ele for menor ou igual, né? Se ele não for maior que 25,
ele vai colocar dentro do MSG, dentro da variável MSG, essa palavra menor, tá bom? Então vamos lá, né? O res é 16. O res é maior que 25? Não, né? Não é maior. Então ele não vai fazer isso, vai fazer isso aqui de baixo, porque isso aqui está falso, né? Isso aqui é falso. Res maior que 25, falso. Ele vai fazer o que então? O senão, né? Isso aqui, se for verdadeiro, ele vai fazer isso. Se for falso, ele vai fazer isso de baixo, tá? Então é falso, então ele vai fazer o senão. Então o MSG vai receber a palavra menor. Então ele vai pegar aqui e vai escrever menor. Tá bom? E vai acabar, aqui acaba a decisão, né? A decisão vem até aqui. Então, a próxima etapa é esse comando aqui, ó, exibir MSG. Quando ele exibir MSG, na tela vai aparecer o quê? A palavra que estava lá dentro, ó, menor. Então, vai escrever assim, ó, menor. Tá? Então, esse é o resultado final. Beleza? Só tem um detalhe, ó. Todos os textos, né, palavras e textos, eles têm que estar entre aspas, para não confundir com a variável. Porque se eu botasse aspa aqui, ó, por exemplo, no final, na hora que ele exibir, em vez da palavra menor aparecer, ia aparecer a palavra MSG. Tá? Porque ele acha que isso aqui, quando está entre aspas, é uma palavra e não uma variável. Tá bom? Beleza? Então vamos repetir, para ver se vocês entenderam bem. Deixa eu fazer aqui, deixa eu copiar. Acho que está na memória ainda. Está na memória ainda. Então vamos repetir só para fixar bem na memória de vocês, tá? Então primeiro, né? Criei o algoritmo. Qual o nome dele? Mensagem misteriosa. Lá no final, quando eu acabar de escrever, eu vou botar isso aqui, ó, fim algoritmo. Porque eu vou fechar isso tudinho aqui. Tá bom? Então vamos comando a comando. Var, criei a variável res. Então eu vou criar lá no espacinho de memória uma variável chamada res. E vai ser o quê? Do tipo número. Então isso aqui vai caber números aqui dentro. Então eu tenho que saber o que é, né? Uma variável para número. Depois criei uma variável de nome MSG, tá? Então o nome dela é MSG. Então lá na memória, vou até botar em outra cor aqui. Vou dedicar um espacinho na memória, que a variável se chama MSG. Toda hora que eu quiser guardar alguma coisa aqui, é só fazer assim, ó, res recebe número tal, MSG recebe a palavra tal. Se eu botar MSG recebe banana, vai ficar aqui, banana. Tá? Beleza? Então é assim que funciona. Ah, o res recebe 8. Aí vou colocar o 8 aqui dentro. Então vamos lá. Aí ele botou aqui, ó, res recebe 5 mais 3. 5 mais 3, ele já faz a conta direta. Isso aqui é 8, então vai ficar 8 aqui dentro. Tá? Res recebe res vezes 2. Opa, mas calma aí, o res já era 8, né? Então vai ficar 8 vezes, né? O vezes é o asterisco, vezes 2. 8 vezes 2, ele já faz a conta direta, 16. Então o 8 vai desaparecer e vai gravar por cima, né? 16. É a mesma coisa quando você edita o arquivo e grava, né? Ele vai gravar por cima, tá bom? Aí ele faz aqui ele vai tomar uma decisão. Ele não sabe ainda, o resto está lá guardado, mas a decisão ainda não sabe o que tem lá dentro, ela vai ver agora. Se o res, quanto que vale o res, né? 16? Se 16 é maior que 25, se isso aqui for verdadeiro, ele vai fazer esse aqui, ó, verdadeiro. Se não for, é falso, ele vai fazer isso aqui. Aí a pergunta é, 16 é maior que 25? Não, então é falso, não vou fazer esse, tá? Porque ficou falso, eu vou fazer esse aqui. Então a mensagem, ou MSG, né, que a gente criou, recebe menor. Então eu vou escrever isso aqui dentro da variável MSG. Então vai escrever aqui, ó, menor, tá? E continua, né? Aí acaba a decisão aqui e agora ele vai fazer o seguinte, ó, exibir, né? Ele vai mostrar o que está dentro do MSG. O que está dentro do MSG? Isso aqui, né? Então na tela vai aparecer assim, ó, menor. Tá bom? Essa aqui é a resposta.
Beleza, gente. Se vocês quiserem, eu repito, tá? Isso aqui é importante vocês saberem, porque lá na frente a gente vai usar isso de novo, tá? Aos pouquinhos, né? Eu vou semeando assim, eu não vou ficar cobrando muita coisa de vocês, até porque não é o objetivo principal da nossa disciplina, né? Mas eu quero usar isso aqui, até o final do ano, de repente, a gente consegue fazer alguma coisinha, né? Funcionar no computador e tal. Beleza? Posso prosseguir? Vou prosseguir, tá? Se vocês não tiverem dúvidas, se tiverem, vocês perguntam de novo aí. Então aqui, ó, menor é a resposta correta. Vamos para o próximo. Aqui, só voltando aqui, né? Se fosse outra resposta, né? Vamos supor, vamos fazer um exemplo aqui? Vamos fazer um exemplo diferente? Só para fechar aqui o assunto, para vocês entenderem. Imagina que aqui, ao invés de ser 3, fosse 5, deixa eu ver aqui, deixa eu botar aqui um número legal. Fosse 28, 16, vou botar um número 5, vai dar 10, 20, 8, 13, vou botar aqui 9, se aqui fosse 9, em vez de 3. Deixa eu tentar criar um 9 aqui. Isso, se aqui fosse 9, né? Se em vez de 3 fosse 9. Aí 5 mais 9 dá 14, certo? Aí e aqui ia ser 14 vezes 2. 14 vezes 2 dá 28, tá? Aí, ó, 28 é maior que 25, verdadeiro, né? Aí vai ficar aqui, ó, verdadeiro, e aqui é o falso. Se é verdadeiro, eu não vou executar isso aqui, vou executar o de cima, tá? Então, no lugar lá do MSG, o MSG estava aqui bonitinho, ele vai receber o valor maior, né? O texto maior. Então, vai ficar aqui, maior. Tá? E no final ele vai fazer exibir MSG, aí apareceria maior. Tá bom? Isso aqui é só um exemplo do que se fosse outro valor aqui, né? Eu alterei esse 9, o 3 botei 9, tá? Aí ele iria mudar. Beleza? Só para vocês entenderem melhor a situação. Então vamos lá. Vamos para o próximo. Agora voltando à matemática pura, né? Ele quer aqui, ó. Deixa eu aumentar esse zoom aqui um pouquinho. Ele quer que assinale somente a função afim. O que é uma função afim, né? Uma função afim é uma função nesta forma aqui. Ax mais b. O que é o A, o que é o B, né? O A e B são os coeficientes, que são números, são letras que estão representando números reais, né? Uma vez eu fui escrever isso, o aluno falou que eu estava doido. Eu falei, pô, professor, A e B são letras, não são números. Mas aqui são números, né? Estão representando números reais, tá? É uma generalização da álgebra, né? A gente bota a letra quando a gente não sabe qual número é. A gente sabe qual é o tipo. Não tem isso aqui, né? A gente sabe que isso aqui é um... Vamos voltar aqui, né? Isso aqui a gente sabe que é um número, isso aqui a gente sabe que é um texto. É a mesma coisa na matemática, né? A e B são números, tá? Só que no lugar do número é como se fosse uma memória reservada aqui, ó. Eu vou botar o número no lugar do A e o número no lugar do B. Acho que isso vocês já superaram, né? Primeiro ano acho que já superou isso. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. No lugar do A eu posso botar o 2x, no lugar do B eu posso... desculpa, no lugar do A eu posso botar o 2, no lugar do B eu posso botar menos 4. Que aí, uma vez do mais, né, vai ficar menos, tá? Posso ter outros exemplos, né? Posso botar x mais 11. Só que aqui o A, como não tem nada escrito, né? Todo mundo já sabe disso. É como se fosse o 1 aqui, né? Tá tão, esse amarelo tá tão fracas que vocês nem vão enxergar. Deixa eu botar o laranja. É como se fosse o 1 aqui, tá? Então, ó, só para exemplificar. Esse aqui, o A vale 2, o B vale menos 4. Esse aqui, o A vale 1, o B vale 11. E por aí vai, né? Um outro exemplo clássico é esse aqui, né? Tipo, menos 4x. Aí o aluno vai falar, professor, isso aqui não é uma função afim. Aí eu falo que é. Por quê? Não, vamos lá, vamos ver por que é, né? Por que que o B não existe? Ele é zero, tá? É como se fosse mais zero. Então a gente pode escrever assim, ó, o A é menos 4 e o B é zero.
e por aí vai, tá? O que não pode acontecer? O que não pode acontecer é isso aqui, ó. Botar raiz de x, x ao quadrado, né? X ao cubo, 2 sobre x, tá? Essas coisas que não podem, ó. Isso aqui não pode raiz, não pode grau maior do que 1, né? O grau 1, aqui é 1, né? É porque o 1 não se escreve aqui em cima, mas aqui tem 1 escondido, tá bom? Então 1 pode, só não pode ter mais do que 1, né? 2, 3 em cima, tá? Isso aqui também não pode, né? X elevado a meio, né? X elevado a menos 4, né? X elevado a raiz de 2. Essas coisas não podem, né? X elevado a 0, isso tudo está errado, tá? Não pode aparecer essas coisas. Aí se aparecer assim, ó, será que pode? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu apagar esses 3 pontinhos aí. E se aparecesse assim? Mas, sei lá, vou botar aqui o π, né? Aquele número grego, aquela letra grega do número da circunferência. Pode, né? Porque isso aqui, raiz de 3, é um número real, tá? Isso aqui pertence aos reais. Π também, né? Π é um número que pertence aos números reais. Eles só são números estranhos, são assim, irracionais, né? O raiz de 3... Deixa eu botar aqui o raiz de 3 para vocês. A raiz de 3 é um número muito sinistro. A raiz de 3 é um número doido, né? 1,732, blá blá blá, e não repete nunca. É um número irracional, tá? O π é a mesma coisa. O π, deixa eu ver aqui se eu encontro o π aqui. Deixa eu botar aqui no modo científico. Tá, o π, deixa eu limpar a tela. Cadê? O π tá aqui, ó. Tá vendo? O π é outra coisa louca também, ó. Só que, poxa, em vez de escrever esse número, eu vou escrever assim, né? Cavalinho sem cabeça. Tá? Isso aqui tá certo. É o A. Aí como é que eu vou botar aqui do lado? O A é raiz de 3 e o B é π, né? Certo? É a mesma coisa isso aqui também, ó. Uma função meio esquisita, né? X sobre 4 menos 3 quintos. Também tá certinho. Por que tá certinho? O A aqui não tem nada, é 1, né? Como se fosse 1 aqui. Então vamos escrever 1 aqui, só para vocês saberem. Aqui é 1, né? Se eu tirar o x, fica 1/4, né? O A vale 1/4. E o B é menos 3 quintos. São duas frações normais. São números normais, tá? Isso aqui, 1/4 dá 0,25. 3 quintos eu não lembro de cabeça, acho que dá 0,6, se eu não me engano. Então isso aqui, se eu fosse converter, daria menos 0,6. Isso aqui dá 0,25. Número com vírgula, né? Também posso, né? Pena que aqui o espaço está pequeno, mas acho que dá para descer mais um bocado. Ó, também posso fazer assim, ó. 0,48x mais 1,79 puro, né? Que é o B. Então aqui quem vale o A e quem vale o B aqui, ó. O A é 0,48 e o B é 1,79, tá bom? Meu 7 ficou esculachado. Deixa eu fazer 1,79. Então isso aqui dá. Então vamos ver lá qual seria a resposta, né? Opa, esse aqui já vi que não é, ó. Vamos passar para cá. Deixa eu analisar isso friamente. Então vamos pegar aqui. Vamos passar para cá. Esse cara aqui, eu já sei que não é. Por que que não é? Porque tem um x ao quadrado. Então esse aqui risca. Esse aqui, certinho, né? Ó, 1 mais x, beleza. Então é esse aqui. Mas esse aqui também, por que que eu não marcaria o de baixo? Tem x ao cubo. E esse aqui eu nem falei, né? Seno de x. Isso aqui é uma função seno. A função seno não é do primeiro grau, tá? Isso aqui a gente vai ver lá no final do ano. Então qual seria a certa? Essa aqui. Tá bonitinho. F de x mais 1. Tá bom? Eu botei até uma bem fácil para vocês entenderem. Então se tiverem dúvida podem comunicar, tá? Então essa aqui ficou tranquila, né? Vamos para o próximo.
O coeficiente angular. Coeficiente angular ou taxa de variação é o meu A, tá? Então, se eu tiver uma função aqui, ó, função afim, né, desse tipo aqui, o A a gente chama de coeficiente angular, tá? Ou taxa de variação. Por que taxa de variação? Porque taxa de variação é quando a gente desenha um gráfico lá. Deixa eu pegar a reguinha aqui. Quando a gente desenha o gráfico, né? A reta vai ser. Quando eu traçar o gráfico de uma função afim, vai ser representado por uma reta. Tá? Deixa eu botar essa reta mais perto aqui para ficar mais fácil de entender. Essa reta vai ter um ângulo com o eixo x, tá? O eixo x está aqui. Deixa eu fazer aqui, ó. Aqui é o y, aqui é o x. Essa reta vai fazer um ângulo, vai formar um ângulo aqui, ó, com o eixo x, tá bom? Então, quanto maior o A, maior vai ser esse ângulo. A gente vai descobrir, né, que o A, na verdade, imagina que esse ângulo aqui, né, vou chamar ele de θ, que é uma letra grega, que é um O cortado. O A, na verdade, é a tangente, que a gente já viu isso no bimestre passado, é a tangente de θ. Tá? Por que é a tangente? Porque o A, você tem que pegar essa altura aqui, né, e dividir pela base, né? O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? Isso aqui não vou entrar em muitos detalhes não, mas apesar de que para a gente descobrir a fórmula, a gente teria que fazer isso, tá? Então a tangente de θ. Então quanto maior o A, maior o ângulo. Taxa de variação também é o nome, né? Aqui, é por isso que eu falei coeficiente angular, né? Deixa eu botar aqui, ó. Que ele varia com o ângulo. Taxa de variação é porque quanto maior o ângulo, maior a variação entre um ponto e o outro, tá? Maior a distância entre um ponto e o outro. Se fosse um ângulo pequenininho e eu pegasse um espaço igualzinho do x, ia ser uma distância muito pequena do y, tá? Mas se o ângulo fosse grande, se eu pegasse a mesma distância do x, a distância entre o y seria grande. Então aqui também ele mede a taxa de variação, tá? O B, aqui eu botei um, né? Aqui é B, foi mal. O B, né? O B determina em que momento, né? Em que lugar do y que a reta vai cortar aqui. Esse aqui é meu B, tá? O B, se aqui fosse menos 1, aqui é B é negativo, né? Tá lá embaixo do zero, o zero tá aqui, tá? Depois a gente vê o B com calma. Então, o coeficiente angular, a taxa de variação da função afim é o meu A. Quanto que vale o A aqui? Nesse caso, o A aqui vale menos 5, né? Ó, menos 5x. O A ele é o carinha que está colado no x. Né? Ele é amigo inseparável do x, tá? Então, nesse caso aqui, vale menos 5. Beleza? Então, a resposta é essa aqui. Ok? Continuemos. Perguntas, dúvidas? Se tiverem, fala aí que de vez em quando eu estou olhando aqui o chat de vocês, tá? Vamos para a próxima. Coeficiente linear. Coeficiente linear é o B, tá? Então, eu vou nem mudar aqui, ó. O B é o coeficiente linear. Tá bom? Aí tem o angular e o linear. Angular é o ângulo. E linear é o ponto onde ele corta essa linha aqui, né? Quando o x é zero, né? Quando o x é zero, sobra o B. Isso é óbvio, né? Porque tá aqui, ó. Se eu botar zero aqui, independente do valor do A, isso aqui tudo vai dar zero. Vai sobrar quem? Só o B, né? Vai sobrar só o meu B. Beleza? Então, por isso que eles chamaram de coeficiente linear. É quando B é zero, né? Tá bom? Tem só esse nome mesmo, tá? A gente não tem mais nenhum nome, não. Beleza? Então, é só saber quem é o B aqui, ó. Quem é o B aqui, ó? Menos 3. Mentira, não é não. Isso aqui eu botei para enganar vocês, tá? Isso aqui, ó, vamos organizar aqui, ó. G de x é igual a 8 menos 3x. O menos 3 é o A. O A está coladinho no x, né? O B aqui é 8, tá? Então, cuidado aqui, ó. A posição está trocada. Tem algum problema nisso? Não. Eu poderia escrever assim, ó. Menos 3x mais 8, tá?
Essa é a forma original, mas eu poderia trocar a posição, não tem problema nenhum. Tá? Se eu escrever assim, f de x é igual a b mais a x, tá certo também. O a é que não pode sair de perto do x. Se eu escrevesse a mais bx, aí estaria errado, tá? Então tá certinho aqui. Então aqui o 8, né? O 8 é meu b. Então a resposta aqui é essa aqui. O coeficiente linear é o b. Tá muito rápido? Tá tranquilo? Então prosseguimos. Próximo. Qual será o valor de retorno na execução do código abaixo se a variável possuir valor 30? Então vamos pegar, vamos copiar lá. Esse aqui voltamos aos algoritmos, né? Só que agora trabalhando com uma função afim. Então misturei as duas coisas aqui. Isso é uma função afim. Vamos traduzir, né? Como é que a gente vai traduzir isso? Então, ó, eu posso chamar isso aqui, na matemática, de P, né? E o valor pode chamar de x, tá bom? Então vai ficar assim, ó, P de x. P de x é igual ao quê? Isso aqui, retorno, é o resultado, é o igual, né? Então toda vez que eu pegar o retornar, é que isso aqui vai ser o igual. Quem chamou isso aqui vai dar um retorno, tá? Depois eu vou explicar direitinho como é que isso aqui funciona. 10 vezes o valor, vou escrever agora em linguagem matemática. Valor não é x? Então vai ser 10x mais 15. Então, duas maneiras de escrever. Isso aqui é o algoritmo, isso aqui é a maneira matemática, linguagem matemática, tá? Então, o que acontece, né? Toda vez que eu chamar essa função perímetro e botar um valor lá dentro, ele vai fazer essa conta, 10 vezes o valor mais 15, tá? Então, qual é a pergunta? O valor vale 30. Então, se eu botar assim, ó, P de 30, né? Se o valor vale 30, vai ser 10 vezes 30, que é o x, mais 15. Então, P de 30 vai ser 3 vezes 1, 3. Tenho 2 zeros. Mais 15. Então, P de 30 vale 315. Ah, posso fazer de cabeça? Pode, né? Não precisa fazer isso aqui, né? Isso aqui é uma questão de múltipla escolha. Você não precisa escrever nada. É só fazer de cabeça. Ó, 10 vezes 30, 300. Com mais 15, 315. Precisa fazer isso aqui? Não. Quem quiser fazer direto aqui também pode. Ó. Vamos fazer? Então, eu estou criando uma função, né? Função perímetro. Então, minha função criou uma variável interna chamada valor. Então, lá na memória do computador vai estar lá, valor. O valor, deixa eu botar em minúsculo, né? Porque tem que respeitar o valor. Ele não disse o que era, mas ele vai ser definido embaixo. Quando ele jogar números aqui, ele vai retornar números, tá? Então, isso aqui vai ser o número. Eu até poderia definir ali, mas como nossa linguagem não é uma coisa muito, como eu posso dizer, exigente, né? É mais para a gente aprender mesmo, eu não vou ficar botando muita coisa aqui dentro. Então, função perímetro, valor. Aí retornar 10 vezes o valor mais 15. Então, o valor, se você botar 30, que ele está falando aqui, ó, eu vou escrever 30 aqui. Aí o que vai acontecer? Retornar, ele vai devolver um valor para a pessoa que chamou isso aqui, tá? Ele vai devolver quanto? 10 vezes o valor, 10 vezes 30, né? Mais 15. 10 vezes 30, a gente faz primeiro, né? Que a multiplicação a gente faz primeiro, dá 300. Com mais 15, isso aqui dá 315, tá? Então, vamos supor que eu estou lá no meu algoritmo, né? Aí eu botei aqui, ó, perímetro 30, né? Sei lá, bota aqui o res, né? Lembra aquele res? Res recebe perímetro 30. Então, lá no res, o que vai acontecer? Ele vai botar o resultado disso aqui. Qual é o resultado disso aqui? 315. Então, lá no res, que a gente estava usando naquela hora, se eu botasse assim, ó, res recebe perímetro 30. Aí ia colocar 315 no res. Tá bom? Então, é isso que faz. Então, a resposta aqui é 315. Resumindo, expliquei todos os detalhes. Na prática, como é que você vai fazer isso? Valor 30. Bota 30 aqui. 10 vezes 30, 300. Mais 15, 315, tá? Isso aqui foi só para vocês entenderem como funciona. Na prática é bem mais fácil, né? Bota 30 aqui no lugar do valor,
30 aqui no lugar do valor. Aí eu retorno, tá vendo? Qual será o valor de retorno, tá? Então ele vai retornar o quê? Vai retornar 10 vezes 30, 300 mais 15, 315. Ok? Tudo certo? Podemos passar para outra? Então tá bom. Se vocês não falarem nada, porque não tem dúvida. Vamos passar para a próxima. Dados 2 pontos. Ó, tenho 2 pontos. Eu quero saber qual é a função afim. Tá? Então essa daqui a gente tem que fazer aquela continha, né? Voltando à forma geral, né? A forma geral da função afim que a gente nunca pode esquecer. Pelo menos durante o tempo que a gente está fazendo aqui nossa disciplina. A forma geral é essa. Então, a gente tem que achar o A e achar o B, tá? E o A, como é que eu acho o A? Como é que eu faço a conta para descobrir quem é o A, já que eu só tenho 2 pontos? Então, meus 2 pontos são esses. Ó. Eu tenho 0 e 1 e eu tenho 3 e 4, certo? Eu tenho só 2 pontos. Tem essa reta aqui, né? O A, para a gente achar o A, eu tenho que pegar um cara, ou eu começo pelo primeiro ou eu começo pelo segundo, tá? Eu vou fazer pelo segundo, porque eu acho que é mais fácil. Ó. 4 menos 1, né? Vou pegar esse menos esse. Então, vou pegar o y, em cima vai ser y, né? Isso aqui é o y1, isso aqui é o y2. Vou pegar o y2 menos o y1. Então, vai ser 4 menos 1. Dividido pelo x2, esse aqui é o meu x2, né? Que aqui é o ponto 2, aqui é o ponto 1. Dividido o x2 menos o x1. Então, essa conta vai me dar o grau de inclinação. Lembra que eu falei que o A era tangente? Né? Se é a tangente, é porque o que eu estou fazendo? Para vocês terem uma ideia de como funciona a coisa. Eu tenho uma reta, né? Aí eu tenho esses 2 pontos, ó, 0 e 1 provavelmente é aqui, né? Aqui é o 0 e 1. E 3 e 4 é mais distante, né? Esse aqui é o 0 e 1. 0, 1. E esse aqui é o 3 e 4, né? 3 e 4. O A não é eu não falei que era a tangente do ângulo embaixo? Então o ângulo é esse aqui, ó. Vou formar um triângulo aqui. E esse aqui é o outro. Forma um triângulo, né? Então o ângulo dele é esse cara aqui. Esse aqui é o ângulo. O ângulo θ, esse cara aqui. O A não é a tangente desse ângulo, então tem que pegar essa distância aqui. Essa distância, certo? E dividir por essa distância. Mas que distância é essa aqui, ó? Aqui não é 4? Está batendo lá no 4, né? Aqui está batendo no 4. E esse aqui está batendo no 1. 4 menos 1, né? Então a distância aqui é 4 menos 1. Essa aqui é a mesma coisa. Ó. Aqui é o 0, né? Aqui é o 3. Então vai ser 3 menos 0. Para saber essa distância. Tá? Aqui é o ângulo reto, né? O triângulo. Então, vou ter que pegar, se é a tangente, vou pegar 4 menos 1 e dividir por 3 menos 0. É exatamente essa conta que eu estou fazendo aqui. 4 menos 1, 3. 3 menos 0, 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, meu A vale 1. E o B? O B, o que eu vou fazer, né? O B, eu vou pegar 2 pontos já definidos, né? 2 pontos, desculpa. Vou pegar um ponto definido, vou escolher esse primeiro aqui. E vou substituir o A e vou achar o B, tá? Beleza? Eu posso fazer a fórmula direto, né? Para vocês, quem gosta de fórmula, f de x é a mesma coisa que y, né? Posso escrever assim. Beleza? Posso passar ó, essa igualdade para o outro lado, não tem problema nenhum. E eu quero achar o B, então vou jogar o AX para o outro lado. Então essa aqui é a minha fórmula. O B é o y menos AX. Então vamos escolher esse cara aqui primeiro. Vou escolher esse aqui. Primeiro não, né? É um só. Eu só vou trabalhar com um ponto. O y, quanto que vale o y aqui? É 1, né? O y aqui vale 1. Então vou escrever 1 menos o A. O A é 1, a gente já descobriu, ó, né, na fórmula. O A é 1 e o x. O x aqui vale 0. O B é simplesmente isso. 1 vezes 0 dá 0. 1 menos 0 dá 1. Tá? Então, qual é a resposta?
Se o A vale 1, o B vale 1, é só substituir aqui, né? O A vale 1. Então 1 vezes x, mais 1. Certo? Aí vocês vão procurar aqui e não vão achar, né? Claro que não vão achar, porque o 1 não se escreve na frente. O 1 não precisa escrever. E agora, será que tem? Tem, né? Aqui, ó. X mais 1, tá? Então essa aqui é a minha função. Beleza? Tá, então vamos lá de novo, né? Vamos fazer na prática aqui. Vou fazer assim agora, vou fazer uma explicando e outra na prática. Como é? Primeiro vamos copiar o... pegar só os pontos. Vamos ver na prática. Professor, muita coisa, até difícil. Não, é porque eu estou explicando. Agora vamos ver como se eu fosse fazendo, né? 3 e 4. Eu quero achar a função desse cara aqui, tá? Então tem que achar o A e tem que achar o B, certo? O A, eu vou pegar 4 menos 1 dividido por 3 menos 0. 4 menos 1, 3. 3 menos 0, 3. 3 dividido por 3 dá 1. O B, eu pego um Y qualquer, tá? Eu vou pegar esse aqui agora. Podia usar o primeiro, mas o primeiro eu já dei exemplo lá na outra parte. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Vou pegar um Y qualquer, 4, né? Menos A, né? Que é o 1, vezes 3, que é o X. Né? A formulinha é essa aqui, ó. B é igual a Y menos AX, tá? O A, qual é a fórmula do A, né? Deixa eu botar a fórmula do A aqui. Qual é a fórmula do A? O A é Y2 menos Y1. A ordem não importa, tá? X2 menos X1. Tá? Então essas aqui são as fórmulas. Deixa eu ver aqui. Essas aqui são as fórmulas, tá bom? Então voltando. O B, né? Fiz o A, fiz o B. 1 vezes 3, 3. 4 menos 3, vou botar aqui, 4 menos 3, dá 1. Então 1 e 1. Então a fórmula vai ser essa. A é 1, não se escreve. Mais o B, né? É 1. Então essa aqui na prática, né? É bem simples, tá, gente? Só lembrar dessa formulinha ou fazer... Lembrar que é uma tangente, né? Fazer o Y... Primeiro a distância entre os dois Y dividido pelas distâncias entre os dois X, tá? E o B é só você inverter, né? Esqueceu a fórmula? Inverte. Como assim inverte, né? Y é igual a X mais B. Só trocar, né? Passa o A para o outro lado, né? Aí fica Y menos AX igual a B. Então B é igual a Y menos AX. Beleza? Eu acho que não é tão complicado assim, né? Mas isso é só treinando para vocês lembrarem. Tá, então vou prosseguir. Perguntas, dúvidas? Tentem fazer depois sozinho, tá? Vamos para a próxima. Ah, isso aqui é bobeira, né? Isso aqui eu só queria ver se vocês estavam vendo o vídeo. Mas teve um aluno que falou, professor, isso eu deu mole, né? O pessoal só fica lá olhando qual era o minuto que o senhor quer falar. Aí eu até falei, eu até podia ter posto o contrário, né? No minuto tal eu falei o quê? Mas vai ser mais fácil ainda. A próxima vez eu vou botar qual intervalo. Que aí vocês pelo menos assistem os intervalos. Mas não esquenta não, isso aqui é bobeira, tá? É só para saber se vocês assistiram o vídeo mesmo. Ou pelo menos se deram um trabalho de abrir o vídeo lá para ficar catando. Beleza? Então aqui tem mais uma. Deixa eu ver aqui. Essa foi a 3.2, né? Função afim. Tá. Deixa eu ver essa aqui como é que é. Ah, não, mas não era isso que eu queria tentar mostrar. Não. Ah, tá. Essa aqui eu não... Repetição. Por que essa aqui tá aqui? Foi um rascunho que eu deixei. Ela tá aqui embaixo. Agora que eu vi. Essa aqui eu posso até apagar. Não sei porque que isso aqui tá aqui. As atividades. Eu devo ter começado a fazer. Achei que não tinha feito e esqueci de prosseguir. Tá aqui. Então vamos ver essa aqui, ó. Tá, parte 2. Deixa eu escolher um nome fictício, aluno E, qualquer turma aqui.
videozinho. Depois vocês comentem, né? Se o vídeo tá... Os problemas dos vídeos lá, que esse canal eu tô criando para outras coisas, mas estou usando para botar as aulas de vocês também, tá? Se vocês acharem que tem algum problema, vocês podem comentar. Falei, pô, professor, não gostei daquele negocinho lá que você botou no fundo. Só a cara fica... Eu já percebi que tem algumas coisas que às vezes eu escrevo, eu esqueço que tá minha carinha lá no... Aí fica por trás. Mas eu vou ver se eu boto uma máscara para eu lembrar que minha cara tá sempre ali no cantinho e as coisas que eu escrevo ficam por trás da minha câmera. Deixa eu ver aqui essa questão aqui, ó. Observe o gráfico da função abaixo. E através de dois pontos determine o coeficiente da lei da função. Ah, tá. Essa aqui é o seguinte. Você vai escolher 2 pontos e determinar a lei da função, tá? Então vamos pegar aqui, deixa eu copiar isso para o quadro primeiro, né? Deixa eu botar aqui no quadrinho para a gente rabiscar. Então, esse aqui é o seguinte. Poxa, eu vou catar 2 pontos aqui. Como é que eu cato 2 pontos aqui? Eu vou olhar, né? Vou pegar na reta, ó. Pode ser esse ponto aqui que está óbvio, ó. 0,4. Então pode ser o 0,4. Vou pegar vários pontos, tá? A gente escolhe melhor. Esse aqui também está óbvio, ó. É o 2,0, né? É o 2,0. Vou pegar mais uns aqui, ó. Tá vendo? Tem vários. Vou até marcar primeiro, ó. Tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui, tá vendo? Tem pelo menos aí um, aqui ó, tem esse aqui, tá? Tem umzinho no final aqui que tá quase, né? Então tem de cara, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas se vocês procurarem melhor, pode até achar outro aqui nesse meio aqui, mas é mais difícil, né? Esses aqui estão óbvios, né? Tem 7 pontos óbvios. Eu vou pegar esses 2 aqui, tá? Vocês podem pegar, ó, quer ver? Deixa eu botar aqui do lado quais são os óbvios que eu peguei aqui, ó. Esse aqui é o menos 1, 5, né? Se vocês procurarem, o menos 1... Não, aqui é menos 1 não. Esse aqui é menos... Aqui é menos 0,5. Então esse aqui é ó, menos 0,5. Aí eu boto ponto e vírgula para não confundir com a vírgula, né? 5. Esse aqui é o 0,4. Esse aqui é o 0,5. 3. Esse aqui é o 1, 2. Esse aqui é 1,5. Vou botar ponto e vírgula aqui, né? Para ficar igual aos outros. 1,5 é 1. E esse aqui é o 0, 2. Ah, ainda tem um lá no final, né? Esse aqui é o 2,5. É o 2,5 menos 1. Então você pode escolher qualquer um desses. Eu, de cara, já vi que os mais fáceis são esse e esse aqui. Tá? São os mais fáceis. Esse aqui também é fácil, né? Esse aqui também tá fácil, tá? Mas vamos deixar quieto esse cara aqui. Eu peguei dois pontos. Aí vou fazer igual na questão anterior. Vou fazer igual essa aqui, né? Tá vendo? 2 pontos eu acho a reta. Então vamos lá, né? Primeiro A vai ser 0 menos 4 dividido por 2 menos 0. Tá? Então vou pegar esse menos esse, dividir por esse menos esse. 0 menos 4 dá menos 4. 2 menos 0 dá 2. Sinais diferentes vai dar menos. Ah, por que é menos? Porque ela é decrescente. Ó. Tá vendo? A reta está descendo. Tá? Então já tem que ser menos mesmo aqui. 4 dividido por 2 dá 2. Aí quem é o B? O B, não precisa nem fazer conta, né, gente? O B já está aqui, ó. O B é o 4, lembra que eu falei? O B é o cara que corta o eixo Y, tá? Então meu B não precisa nem fazer conta. O B é 4. Qual é a resposta final? F de x vai ser o Y, né? Que aqui ele está falando Y. Então, no lugar do F de x, vou botar Y. Tanto faz, né? Y vai ser menos 2x mais 4. Tá? Então, primeira opção. Tá? Beleza? Então, o que eu fiz? Marquei os pontos, né? Como é que seria na prática? Vamos lá, né? Isso aqui já é quase praticamente na prática, né? Vamos fazer de novo. Na prática, caiu essa questão, qual é a função aqui, né? Qual é a lei dessa função? Poxa, se é uma reta, eu sei que é uma função afim. Então eu tenho que achar o A e tenho que achar o B, certo?
qual ponto que eu vou escolher? Pô, pega bem os pontos óbvios, né? Vou pegar aqui, ó, os pontos mais óbvios. Que é esse ponto mais óbvio? 0, 4 e 2, 0. 2 não sobe nem desce, então aqui é o 2, 0. Tá? Então como é que eu vou fazer? O A é o Y menos o outro Y, né? Ou esse menos esse, tanto faz, né? Vou pegar o de cima menos o de baixo. 4 menos 0. Assim, se eu peguei o de cima menos o de baixo, aqui também tem que ser o x de cima menos o de baixo. Tá vendo? Ficou diferente da outra, mas o valor vai dar o mesmo. 4 menos 0 dá 4. 0 menos 2 dá menos 2. Sinais diferentes dá menos. 4 dividido por 2 dá 2. Viu? Deu a mesma coisa, eu só inverti a posição aqui. E o B? O B não precisa fazer conta. O B é esse cara aqui. Ó. É o cara que corta, né? Onde o gráfico corta o Y. Isso aqui não é o Y, né? Isso aqui é o X, tá? E aqui, isso aqui eu dei um print da tela do GeoGebra. Ele não fica mostrando Y e X, mas aqui é Y e X, tá? Y em pé, X deitado. Então esse cara aqui é o meu B, tá? O meu B é o 4. Então eu já preciso nem fazer conta. B é 4. Resposta, Y é igual a menos 2x mais 4. Se fosse f de x, a mesma coisa. F de x é menos 2x mais 4. Tanto faz eu responder assim, como eu responder assim. Mas como a questão é y, eu marquei o y aqui. Não tem nem f de x aqui. Beleza? Ah, que bom. Né? Eu gosto de marcar que vocês fazem vídeo, né? Porque vídeo está cara a cara, né? Vídeo que eu digo assim, né? Online. Porque o vídeo explicativo é igual aos outros professores, gente. Vou passar lá, é aquela coisa, né? Estou explicando para ninguém, né? Estou só dando a matéria teórica. O certo mesmo é vocês assistirem essa aula aqui. Beleza? Então vamos para a próxima. O problema é que quando eu gravo esse vídeo fica longo, aí ninguém assiste, né? Eu gravo, às vezes eu acho que eu estou gravando à toa. Porque o vídeo fica 1 hora e meia, etc. Essa aqui é uma versão, é uma questão de universidade, de vestibular, tá? Questão de vestibular, as pessoas têm medo. Ah, professor, vestibular, Enem. Cara, sinceramente, não tem mistério nenhum. Só é ruim porque é muito texto para ler. Mas no fundo, é igual aos outros. Alguma estudante oferece serviço de tradução de textos em língua inglesa. O preço a ser pago pela tradução inclui uma parcela fixa de 20. Se é parcela fixa, né, ele não vai mudar, então não multiplica por nada, é 20 puro. A gente pode botar aqui, ó. 20 é imutável. Mais R$3 por página. Quando tem a palavra por, é que está multiplicando pela quantidade de páginas, tá? E aqui, ó, vocês veem que aparece um monte de x, função linear, tá? Função afim, etc. Então isso aqui é uma função afim. Por quê? Eu vou ter que somar o preço fixo a R$3 por página. 3 vezes a quantidade de página. Pô, isso aqui é uma carinha de função afim, né? Só que eu posso botar até para ficar mais bonito assim. Isso aqui é uma função afim, gente. Lembra que eu falo, ó, negócio do vendedor, da caixa d'água, do táxi, etc, né? Dos custos, do lucro, tudo é função afim, tá? 3x mais 20. Aí ela, em determinado momento, traduziu 30 páginas. Qual é a lei da função? Isso aqui eu nem precisava ter posto, né? Porque eu adaptei, tá vendo? Essa questão aqui é adaptada. Tá? Eu até poderia tirar isso aqui, que isso aqui não está fazendo diferença nenhuma. Qual é a lei da função afim que determina o valor recebido conforme a quantidade de páginas traduzida? Né? Pô, já está a resposta aqui, né? 3x mais 20. Tá? Então, essa aqui. Beleza? A questão original era a seguinte, né? Quanto que ela recebeu pela página traduzida? Né? Era só botar 30, né? A questão original era só você botar 30, aí botar assim, ó, 3 vezes 30 mais 20, tá? Aí aqui vai dar 90 mais 20, 110. Beleza? Mas eu adaptei, né? Eu quis botar assim para vocês saberem qual é a lei da função. Essa aqui, assinale a função afim a qual o coeficiente angular é negativo. Pô, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é para ninguém, se cair numa prova, ninguém tirar zero. O coeficiente angular é o A. Aqui, ó, o A aqui já de cara essa aqui. O resto é tudo positivo. Aqui é positivo, aqui é positivo, aqui é positivo, né? Positivo, positivo, positivo. O único negativo é esse aqui. Se fosse coeficiente linear, seria o B. Aí seria essa, né? Essa aqui também, né? Seria
Mas aí se fosse positivo, né? Aqui é negativo, né? Se fosse negativo, qual seria o B negativo? Ó, essa aqui é negativa, essa aqui é negativa. Seriam todas elas, né? Menos a primeira. Mas como eu estou falando de coeficiente angular é o A, né? É o A. Dá até para lembrar, né? A, angular, é o A. O que não é angular é o B, que é o linear. Beleza? Essa aqui foi fácil, né? Só botei pouquinho questão para vocês. Essa aqui era só um complemento da matéria, tá? Que faltou. A 3,4 eu passei hoje, né? No 3,4 já são 10 horas, caramba, acabei certinho. A 3,4 eu acho que eu passei hoje não, desculpa, eu passei ontem. Vê se foi isso. Foi isso. Passei ontem, tá? Essa daqui, para dar uma palhinha para vocês, para quem não entendeu, né? Só para finalizar aqui, já só mais uns 5 minutinhos. Tá? De repente vocês não entenderam, para fazer fica difícil, né? Oh, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Visualizar. Ai, tem que botar meu nome, escolher uma turma. Desce, caramba. Tá. Aí botei um videozinho lá. Esse videozinho ficou pequeno, tá? O outro teve um que ficou grande, mas fazer o quê, né? Esse aqui ficou um pouquinho maior do que o penúltimo. Acho que foi 17 minutos. Nada desesperador, não. O macete é assim, cara. Quando você pega um vídeo desse, né? Deixa eu voltar lá no vídeo. Poxa, voltou tudo. Esculacho. Vamos ver esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui tem... Aí vocês veem, pô, tem quantos minutos? 16 minutos. Se eu estiver falando muito devagar, vocês vêm aqui, ó. Eu faço isso direto. Vou botar aqui ó, no YouTube. Eu faço isso direto, vou confessar pra vocês. Vem aqui na velocidade e altera. Tá? Bota 1,75. Vai rápido. Ah, tá muito rápido. Diminui um pouco. Beleza? Vocês sabem fazer isso, não sabem? Acho que tá tranquilo, né? Beleza? Então vamos lá para a parada. Então para calcular a raiz aqui, tem a fórmula, né? Eu não vou fazer não, tá? Isso aqui só vou dar um bizu. A fórmula da raiz, né, é x é igual a menos b dividido pelo a. Você vai achar quem é o a, quem é o b. Troca o sinal do b, divide pelo a, você acha a raiz. Mesma coisa essa aqui de baixo. Essa aqui, para qual valor da função é negativa? Primeiro, você vai achar a raiz, aí vai fazer aquela análise, né? Ela é decrescente? É, né? Decrescente, então ela vai descer. Esse aqui é o eixo x, tá? Se a função vai decrescer, você vai achar a raiz, né? A raiz é esse cara aqui. A raiz eu chamo de x0, né? A raiz. Raiz é esse cara aqui, né? Pode botar um zero aqui, tanto faz. Pega o sinal do b, troca e divide pelo a. Se ela é decrescente, você vai botar que a negativa vai ser quando o x é maior, né? X é maior que a raiz. Se a raiz é 1, a resposta seria essa aqui, né? Não pode ser essa aqui. Se a raiz é 2, a resposta seria de baixo. Ou, desculpa, de cima. Porque ele é maior. Os valores de x são maior que a raiz, tá? Essa seria a resolução dessa segunda. Qual é a raiz da função cujo gráfico é a reta? Aí você teria que fazer esse tipo aqui, né? Cadê? Teria que achar, igual, como tem 2 pontos, seria essa aqui, né? Eu tenho 2 pontos. Achar primeiro a função, para depois dizer qual é a raiz, tá bom? Com a função baixa, essa aqui é a mesma coisa, né? Tem que achar a raiz desses caras aqui, saber quem Aí vocês têm que ver quem é o ponto menos 2, tá? Vamos lá, essa aqui é mais difícil um pouquinho. Eu tenho que achar o ponto do menos 2. Quem é a raiz, né? Vamos supor aqui. Vamos fazer essa aqui até mais um pouquinho além do que eu queria fazer. Menos 2. Menos 2, vamos supor que aqui é o... Vou botar o gráfico do y, tá? Para vocês ficarem ligados aqui na situação. Menos 2 está aqui. Aqui é menos 2. Vocês vão achar a raiz dela, tá? Vão achar a raiz desse.
e vão ver qual é aquela que tem qual é os pontos, né? Se a raiz, vamos pegar essa primeira aqui, ó. Raiz é menos b, aí vai ficar 1 sobre a, 1/3. Então vai ser 1/3, né? Então a raiz dele vai ser aqui. 1/3 está aqui, né? Se 1 está aqui, 1/3 está mais ou menos aqui. Ela é crescente, ó, tá? Se ela é crescente, ela vai fazer isso. A pergunta é, o valor dela é positivo aqui, nessa parte aqui? É positivo? Não, né? Ela até tem positivo, mas tem parte negativa, então não pode ser isso aqui. Tá bom? Se o intervalo x maior que menos 2, é isso tudo aqui. Ó. Vou até botar na canetinha minha aqui. Nesse intervalo eles são positivos? Nem todos, tá? Esse pedaço aqui é negativo. Olha onde está pegando. Lá embaixo. Então essa aqui não pode ser. Aí vocês vão testar para as outras, tá? Primeiro vão achar a raiz, vão marcar a raiz aqui, né? Ver se ela é crescente ou decrescente, vão traçar ou para cima ou para baixo. Para lá é crescente. Para cá é decrescente. Se ela estivesse fazendo assim, né? Como é que eu sei que é crescente? Porque o A é maior que zero. E decrescente, o A é menor que zero. Isso aqui é crescente, porque é 3, né? Crescente, decrescente, decrescente. Tá? Essa aqui é a questão legalzinha, porque você tem que usar bastante conhecimento. Tá? E para finalizar aqui, a de baixo, o comerciante tem uma despesa de 230 na compra de mercadoria. Como vai vender cada mercadoria por R$5, o lucro final será dado em função das X unidades vendidas. Vocês vão montar a função igual a gente montou naquela questão da garotinha lá que fazia a tradução, tá? E vão calcular a raiz, vamos ver se é crescente ou decrescente e ver qual é o valor mínimo, né, de unidades que a gente tem que vender para não ter prejuízo, ou seja, a função não ser negativa. Então essas duas questões aqui são desafios, né? Eu acho que vocês têm que pensar um bocado. Eu não vou resolver elas hoje, para a aula que vem a gente resolve, tá bom? Então vou encerrar por aqui, beleza? Se vocês tiverem alguma pergunta, façam. Se não tiver, eu vou